pessoas do bem, como é a Cacá, e como é a doutora Maíra Gaiato, que eu vou apresentar agora. Chega para cá, doutora, tudo bem? Hello, queridos, tudo bem? Tudo bem, Kane? Tudo bom. Deixa eu contar para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu acho que das 7.500 que devem estar aqui, né? Zero não te conhece, mas vamos lá. Né, mas eu acho que é importante a gente ressaltar. A doutora Maíra, ela é psicóloga especializada em autismo infantil e neurocientista pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é mestre em análise do comportamento pela PUC e ela é especializada em cursos intensivos acadêmicos em diferentes metodologias de tratamento para o autismo fora do Brasil, em lugares como Ellsworth, Austin, na Flórida, e certificação internacional no modelo Denver, de intervenção precoce pela Mind Institute, na Califórnia. Ela é pós-graduada em Infant Parental Mental Health, depois você me corrige nesse inglês, porque não é meu forte ainda, pela Universidade de Massachusetts, esse sim, vai. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente acompanha muito os vídeos, e aqui na cidade as pessoas acompanham os seus vídeos, porque a gente tem os grupos de pais, eles compartilham os seus conteúdos, então são pessoas que a senhora não está vindo com o rostinho pela primeira vez, pessoas que já te conhecem, que têm uma amizade, com a doutora e com a bonequinha, né? A Lourdes, tá aqui a Lourdes. A Lourdes é uma querida, gente. Você não conhece a Lourdes? Sigam a doutora e conheçam a Lourdes, porque a Lourdes ajuda muito a gente a entender muito. Olha lá, a Lourdes chegando. Ajuda muito, e eu quero dizer uma coisa assim do meu coração, né? Um momento que a gente utiliza para falar do coração, assim. Existe a doutora Maíra Gaiato antes do filhote, do lindão, e existe a doutora pós a maternidade, né? E uma coisa assim que eu vejo, o quanto Deus lhe preparou para esse momento, né? O quanto a senhora traz a emoção, o brilho no olhar, o quanto a maternidade ela reafirmou tudo que a senhora já nos ensinava, né? E só veio assim, olha, agora eu vivo isso na pele, posso reafirmar que tudo que eu falei há tantos anos atrás realmente dá certo, eu tô aqui, tô fazendo e tal, tem dado certo. Então é muito bacana isso, sabe? Não é fácil, né? Dividir a maternidade, os vídeos, a clínica que a doutora tem. Mas, mais uma vez, assim como eu falei para a Cacá, não desista de nós. Avance com seus conteúdos maravilhosos, né? Gratuito, gente, no YouTube, conteúdos assim de ponta. Tem também a plataforma, daqui a pouquinho a doutora vai comentar um pouquinho, que são uns precinhos assim incríveis. É possível você se empoderar de conhecimento de qualidade, sim, né? É só a gente fazer um esforço que com certeza a gente pode trabalhar isso com as nossas famílias. Doutora, agora é com você. Muito obrigada por tudo, tá? Obrigada por essa apresentação. E é muita responsabilidade falar depois da Cacá, gente. Porque a Cacá é uma pessoa realmente iluminada, né? Ela é muito iluminada. Essa é uma super mãe, acho que é uma mãe modelo. Eu falo para o Rodrigo e a gente conversa muito sobre isso. Se a gente conseguir ser metade do que a Cacá e o André são, assim, para o nosso filho, a gente já está feliz. Porque pensa numa mãe que é mãe com M maiúsculo. Então, Cacá, obrigada. Você falou um monte de coisa super carinhosa e contou um pouco do que os cursos, do que as coisas te ajudaram. E que bom, assim, e bom saber que a gente pode ser útil nessa vida, né? Porque a gente está aqui para isso. Então, eu queria agradecer muito a Cacá pelas palavras. E você, Kane, pelo convite, pelas palavras também. O Missões, o Rafa, né? A rede adventista, é com muito prazer que eu estou aqui para compartilhar, para tentar falar um pouco de ciência, desse jeito prático, desse meu jeito de traduzindo um pouco dessa linguagem tão difícil, tão inacessível, que é um artigo científico, que é uma metodologia científica. Então, quando eu comecei a trabalhar e a estudar, eu sempre gostei muito de estudar, desde o primeiro ano da faculdade, eu já fui fazer iniciação científica na faculdade, e fazia na minha faculdade, fazia na USP também. Eu comecei a me deparar com, tá, certo, e o que eu preciso fazer então? O que eu preciso fazer para... Como é que eu resolvo aqui as questões das crianças? Não, veja bem, não é bem assim, tem que estudar, vamos dar uma olhada no artigo. Aí eu li um artigo que era dificílimo, assim, com os termos técnicos, e às vezes, na grande maioria das vezes, em inglês, daí eu traduzia, assim, pensando que eu ia achar respostas, e em nenhum lugar nada me dizia o que é que eu tinha que fazer.
exatamente, me falar passo a passo o que é que eu tinha que fazer. Bom, aí eu entendi que o buraco era bem mais embaixo. E como eu tenho hiperfoco em estudo, hiperfoco em autismo, para minha sorte, eu consegui acessar essas pós-graduações todas, essas especializações todas. Só que, para eu entender o que aqueles artigos, aquelas coisas dificílimas estavam falando, eu tinha que traduzir e criar uma história legal na minha cabeça, senão eu não ia conseguir prestar atenção, porque eu tenho um TDAH importante, diagnosticado, só que aquilo precisava ser legal para mim. E aí eu comecei a traduzir isso na minha cabeça, foi assim que eu conseguia, era assim que eu conseguia entender, era assim que depois eu conseguia passar para a minha equipe. E um dia, falando com o pai de um paciente no consultório, eu fazia muito trabalho no sertão nordestino, né? Então eu ia para lá, levava um pouco de conhecimento, isso depois que eu já estava no mestrado. E aí depois um pai falou assim para mim, mas por que toda vez que você vai lá, você fala, repete a mesma coisa, por que você não coloca isso no YouTube, que daí já fica gravado em algum lugar, quando você for para lá, as pessoas do lugar, né, as UBSs, os CAPs, mostram essas coisas, e daí a hora que você chegar lá, você já consegue ir mais avante, né, você consegue ir além, você não precisa ficar repetindo as mesmas coisas. Verdade, acho que pode ser uma boa ideia. E aí eu gravei, coloquei no YouTube e de repente todo mundo gostou e quer saber sobre o assunto e quer falar sobre autismo. E atualmente nós somos lá 515 mil na nossa família, assim, no YouTube. Eu falei, minha nossa senhora, como é que isso foi acontecer, né? Como é que isso pôde acontecer? Então, é com muita alegria que eu compartilho tudo que eu aprendo em todas essas pós-graduações que eu tive a sorte, a oportunidade de fazer. Tudo que eu aprendo, eu traduzo na minha cabeça de um jeito palpável, interessante, e eu passo de um jeito prático, porque era isso que eu sonhava que eu tivesse tido acesso lá atrás. Então, eu passo do jeito que eu queria que tivessem passado para mim. E acho que deu certo, porque, de fato, as pessoas estamos aí juntos e estou aqui mais uma vez para falar sobre aba, complementar um pouco o que a Cacá já trouxe de maneira brilhante sobre a importância do tratamento, sobre a necessidade, sobre como fazer. E a Cacá falou uma coisa muito importante, que ontem também na live que eu fiz com a fofa da Tabata, do Meu Mundo Atípico, que pessoa, que é uma autista adulta de alto funcionamento, ela falou, não tem nada mirabolante, não é nada que a gente vá descobrir, que tenha uma magia ou que tenha alguma coisa muito complexa. Não é isso. É um dia a dia, é o feijão com arroz bem feitinho, bem embasado. Então, não é nada assim de sete cabeças, não é nada que alguém precise ser ultra especialista ou ter uma formação megalo plus. Não, todo mundo consegue fazer. E o que eu vou tentar fazer hoje aqui é passar um pouco do que são as estratégias naturalistas da ciência ABA, que tem embasamento e comprovação científica, para que todo mundo consiga fazer com seus filhos e com seus pacientes do jeito mais adequado. Eu só vou pegar, falei aqui, estava aqui babando na palestra da Cacá, em vez de pegar o carregador do computador. Me dei um segundo que eu vou pegar, rapidinho. Querida! Coisas que acontecem só ao vivo, né? Isso que é o bom e o gostoso de a gente estar ao vivo, de estar conversando, estar batendo um papo, né? É verdade. E que incrível, né? Essa tradução que a doutora faz, né, Cacá? Você que teve a oportunidade de estar com ela lá pessoalmente, né? E a gente aqui virtualmente curtindo todas essas traduções maravilhosas. E a gente fica babando, assim, né? Não dá vontade que acabe quando ela fala que é tão bom.
E o feedback de vocês é muito importante, assim, tudo que vocês escrevem lá nos comentários do YouTube, tudo que vocês escrevem no direct do Instagram, eu tenho, claro, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, mas a gente lê tudo e a gente ouve muitos pais, porque se tem uma coisa que eu não discuto é feeling de pai e mãe. Isso eu já sabia antes de ter o Theo, mas depois que eu tive isso eu já não discutia, assim, eu sempre soube que feeling de mãe, desde o começo da minha prática clínica, todas as vezes que eu discutia ou que eu ia contra a ideia da mãe e do pai, eu sempre me dava mal, sempre estava errada, assim. E de fato, Keini, eu acho que você observou uma coisa muito importante. Eu mudei muito depois que o Theo nasceu. Eu mudei muito com relação a esse vínculo humanizado. Tanto que a metodologia que eu estou escrevendo, estou cheia de papel aqui em cima da mesa, a metodologia de estratégias naturalistas, que a gente precisa documentar, precisa deixar isso num manual, num livro, né? Que a nossa editora super parceira, né, Cacá, super compra as nossas ideias. Então, eu tô tentando escrever isso para deixar isso bem visual e concreto em algum lugar, porque se a gente for ver e for pegar todos os vídeos do YouTube, dá para fazer um bom apanhado geral, mas se tiver tudo isso num lugar só, é mais prático, né? E a primeira linha, assim, o que é o modelo singular? O que é o que eu faço? É ajudar as famílias, os terapeutas a criarem um vínculo humanizado com as crianças, e que deem estímulos de uma forma que ajudem no desenvolvimento delas, mas que seja legal e que gere bons sentimentos para ambos. Esse é o ponto. Essa é a questão. Não adianta a gente aplicar uma série de técnicas, um programa comportamental, metas e objetivos de um jeito que seja invasivo, de um jeito que seja aversivo, ou de um jeito que seja chato para a criança que está recebendo e para a aplicadora, para o pai que está ali tentando fazer o que é possível, porque no dia a dia a gente sabe que o dia a dia é operacional, é corrido, é confuso e que não é fácil a gente ter essa energia para sentar, estimular. Então, esse é o ponto que eu já sabia, a gente nunca fez aba de mesinha, né, na nossa clínica, a gente nunca colocou uma criança encurralada, presa e obrigou ela ali a ficar fazendo todos os programas. Mas depois que o Theo nasceu, de fato, as coisas mudaram mais ainda, assim, um monte de coisa que eu afirmava e antes dele nascer, assim, para você ter uma ideia da minha falta de noção, isso que eu já era especialista em desenvolvimento infantil, já era neurocientista da infância e tal. A minha equipe perguntou assim, tá, beleza, ele vai nascer, você já está aí com 39 semanas, ele vai nascer. Quanto tempo você vai precisar ficar afastada antes de voltar a produzir, a trabalhar? E eu respondi, 15 dias, tranquilo. 15 dias eu tô de volta, é o tempo daqui pegar a mamada, 15 dias eu tô inteira de novo trabalhando, porque ele vai ter que entrar no meu esquema, porque eu vou saber fazer ali Cara, demorei mais de um ano para voltar, porque é muito sem noção, assim, Claro que as mães dão risada, tipo, não tem nem o que discutir sobre isso, para você ver como realmente não adianta. É muito diferente você ser uma especialista e você ser uma especialista mãe. É muito diferente. Nesse final de semana que a gente estava gravando um monte de podcasts aqui em casa, a Cacá fez um lindo que está muito imperdível. Vocês depois vão ver. Quem não está inscrito lá no meu canal do YouTube, vai, se inscreve, porque nas próximas semanas nós vamos colocar os vídeos que a Cacá conta da experiência dela de receber o diagnóstico de autismo. Acho que você não teve oportunidade de contar aqui hoje, mas é um assunto muito importante para as mães
que se identificam, que nem se falou aqui, ajuda muita gente a tirar a culpa de muita gente, a salvar muita gente, né? E uma das pessoas convidadas era a Ana Lúcia Fono, que é uma super fono, especialista, e tal. Ela falou, amiga, lembra quando a Clara nasceu? A Clara já tá com, sei lá, uns 12 anos. Você lembra quando a Clara nasceu, que ela não dormia, que você falou para mim, deixa chorando? Deixa chorando, fecha a porta e aguenta, amiga, aguenta. Depois você entra um pouquinho. E eu estava falando para ela de técnicas que estavam nos livros, que estavam nos artigos científicos, mostrando resultados, mostrando eficácia. Mas é óbvio que a hora que ela me falou, eu falei, amiga, eu te falei isso, mas não, jamais conseguiria fazer com o Theo. Tanto que o Theo me deixou dormir por um ano, assim, foi aquele caos, mas tem um preço. Todo procedimento, tudo que a gente faz com a criança tem um efeito colateral. Não é só remédio que tem efeito colateral. Os procedimentos e tudo que a gente faz, ou que a gente deixa de fazer, inclusive não dar remédio, também tem efeitos colaterais, né? Então, isso me fez ser mãe, me fez o refinamento, assim, o polimento do que eu já vinha com uma veia, com um raciocínio de fazer. E o que também culminou com essas divulgações de estratégias naturalistas, porque eu sempre falei muito em aba, mas eu não enfatizava tanto a necessidade de ser um aba com estratégias naturalistas. E um outro fator importante foi termos adultos autistas hoje diagnosticados e que foram tratados no passado com uma metodologia advinda da ciência ABA, só que feita de maneira inadequada, muito rígida, com estímulos aversivos e que trouxeram uma série de efeitos colaterais. Então, adultos tratados há 20 anos atrás que falam de traumas, de serem segurados, de serem forçados a fazer coisas com ajuda física intensa, de serem privados de coisas que eles gostavam, de serem obrigados a ficar parados num lugar, sendo que eles têm uma série de necessidades sensoriais. A gente sabe que as alterações sensoriais já são critérios até diagnósticos. Então, a gente ter a oportunidade de falar com autistas adultos hoje, que estão recebendo diagnóstico hoje, que falam sobre as necessidades de fazerem os movimentos repetitivos. Nós termos adultos tratados no passado que podem nos dizer como são os efeitos colaterais, que agora eles são verbais, conseguem explicar. Isso fez muita diferença na minha prática. Então, o que a gente já sabe? A gente já sabe, todo mundo fala, repete, que o tratamento perfeito, ideal, com mais resultados, são os tratamentos baseados na ciência ABA. O que é a ciência ABA? É a ciência que embasa as terapias comportamentais, da análise do comportamento. Então, é a análise de cada um dos comportamentos que a gente tem dentro da expressão daquele indivíduo específico, porque nós temos um conjunto de genes diferentes que dão expressões comportamentais diferentes em cada tipo de autismo. Porque quando a gente fala em autismo, todo mundo pensa em uma coisa só. O autismo, um autismo. Todo mundo tem uma referência de autismo. Seja de um filme que viu, seja de uma criança que conheceu, seja de alguém que já ouviu falar. E aí imagina aquela uma coisa. E fica dentro daquela referência que se imagina, comparando, vendo, não, mas meu filho não faz isso, não, mas não é bem assim, ou meu paciente não é bem assim. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, e que vocês já devem ter descoberto aqui nessa oportunidade de aulas, é que nós temos vários tipos de autismo. E dentro de cada tipo, nós temos
uma variedade, uma variação de expressões desses genes que variam de sintomas muito leves, que precisam de pouco suporte, que são os autistas nível 1, os antigos Aspergers, que são verbais, que não têm atraso na fala, que não têm deficiência intelectual, ou seja, conseguem aprender na escola e na vida tudo que é esperado para a idade deles, com pouco suporte. Nós temos, dentro desse tipo de autismo, variações que vão desde esse tipo de autista até autistas que precisam de suporte moderado, que precisam de muito suporte para conseguirem se adaptar e conseguirem realizar o que é esperado deles na sala de aula, na sociedade, na família, que são os nível 2, né, que já tem um atraso da fala, que precisam de muito suporte de mediação, e temos os níveis 3, que são os de nível de suporte intenso, que são pessoas que, mesmo com muito suporte, muita mediação, ainda assim não conseguem realizar o que é esperado para a idade nos ambientes social, acadêmico e familiar. Então, dentro de cada um desses tipos de autismo, na expressividade que cada indivíduo tem, nos seus comportamentos singulares, nós precisamos ver, decodificar como ele se comunica. O que ele faz? Qual é o objetivo dele quando ele pega um brinquedo? O que ele tem como intenção? O que ele tem como prazer? Ele quer ouvir o barulho que aquilo faz? Ele quer ver o movimento? Ele quer ver a reação do outro? O que ele busca? E analisar cada um desses comportamentos, vendo o que acontece imediatamente antes dele emitir aquele comportamento, seja ele de comunicação, seja ele um comportamento benéfico para o repertório dele, ou seja ele um comportamento inadequado. O que acontece exatamente antes, quais são os antecedentes e quais são as consequências que ele adquiriu a partir daquela resposta, que são consequências que mantêm aquele comportamento sendo repetido no futuro. Então, essa é a análise do comportamento, que é relativamente simples. Claro que dentro disso tem milhares de especificações de comportamento verbal. A gente fala dos 8 passos, né, Cacá? Mas tem pesquisadores que dedicam uma vida inteira para falar de um operante verbal. Então, são coisas ultra complexas que a gente tenta traduzir para que as pessoas consigam fazer, porque se a gente ficar só discutindo a complexidade, a gente não sai do lugar e a gente não consegue tratar as crianças de uma forma efetiva. Então, essa é a intenção. Então, a análise do comportamento, nós sabemos que é uma ciência com comprovação científica e que as terapias baseadas nela são as que têm melhores resultados, que depois de 1 ano de tratamento, 2 anos de tratamento, e com grupos, com uma metodologia adequada, porque tem muitas metodologias furadas que não fazem nas pesquisas direito, que selecionam pacientes. Então, metodologia adequada é o quê? É quando a gente mistura todo mundo, não sabe quem recebeu cada intervenção, é quando de fato é fiel a estudar aquela aplicação que a pessoa está recebendo. E a gente sabe que os artigos com as metodologias bem embasadas mostram que depois de um tempo de tratamento, há aumento de QI, de coeficiente de inteligência, de cognição, de linguagem, de repertório social, de repertórios que são de autonomia e independência e que vão trazendo menos sofrimento para aquele indivíduo. Então, sem dúvida, o mundo todo já sabe, e isso é mais do que consenso entre os pesquisadores, professores, terapeutas no mundo todo, de que as técnicas embasadas na ciência ABA são as que trazem melhores resultados. E de alguns anos para cá, nós temos alguns modelos de intervenção naturalista, que são os modelos, por exemplo, o modelo Denver de intervenção precoce, o PRT, o Pivotal Response Training, que são modelos
que mostram que esse aumento dos ganhos de repertório funcional, de autonomia e independência, de comunicação, de QI, de coeficiente de inteligência, são um pouquinho maiores ainda quando as estratégias ABA são, baseadas na ciência ABA, são usadas com naturalismo. O que são as estratégias naturalistas? São aquelas que consideram a motivação, a alegria, que seguem a liderança da criança, que conseguem entender como ela se comunica, o que ela precisa, como ela, dentro do ambiente dela, seja ele num quarto, numa sala de terapia, seja na cozinha, seja na escola, o que ela precisa naquele momento para se sentir melhor, para querer a comunicação. Então, a diferença é que ela não vai fazer para se livrar do que você está pedindo e para ganhar o reforço que você está tentando propor. Ela vai fazer porque ela está interessado no que você está trazendo, porque ela está interessado no social, porque ela está gostando, ela está tendo alegria e prazer em estar ali com você. Claro que isso não é fácil de conseguir, principalmente de uma criança que tem questões sociais, quer dizer, que na expressividade dos comportamentos dela, ela parece ter ser menos reforçada por conexões sociais do que por movimentos e brilhos, porque o cérebro dela é mais ativado quando ela vê movimentos repetitivos do que quando ela vê movimentos biológicos. Claro que isso é super difícil de conseguir conquistar uma criança, principalmente aquela que já está com traumas de terapias, que já foi, que a gente chega perto dela e ela já vira, já protege o brinquedinho achando que a gente vai tirar dela, que ela já foi tratada e estimulada de um jeito que foi aversivo e ruim para ela. Então, o que as estratégias naturalistas fazem? As estratégias naturalistas ganham essa criança. A gente tem vários passos, eu estou escrevendo isso no momento, e antes, para vocês terem uma ideia, eu estou escrevendo em 10 passos. Desses 10 passos, 5 são de aproximação, observação, conexão, fazer o que a criança quer, como você vai falar com ela, que é em poucas palavras, você vai limpar o ambiente para ter menos distratores, você vai fazer sonzinhos engraçados, onomatopeias, para ela ter interesse em olhar para você, em buscar de onde e do que está vindo aquilo. Você vai imitar os comportamentos dela para ela ver que as ideias que ela tem ideias boas, e você imitando, além de valorizar, está mostrando para ela que você também tem interesse em fazer aquilo. Isso é muito importante para alguém. Imagina você no seu trabalho, toda vez que você chega, a sua ideia ser totalmente desvalorizada e alguém ficar te entuchando ideias, e que é o que a gente faz. A gente chega para a criança e fala: olha que legal essa boneca, achando que a gente está sendo super legal em fazer isso. Olha esse balão, esse é do Theo, ele estava brincando com isso, por acaso estava aqui na minha mão. Olha esse balão, olha, dá para fazer um arco e flecha, uau! Sendo que a criança está brincando com uma colherzinha, girando, virando. Eu falei de colherzinha porque eu conto essa história nas aulas que eu dou lá no curso de modelo Denver de intervenção precoce, nas estratégias baseadas em modelo Denver. Teve uma sessão que a criança só queria mexer com a colherzinha e que eu fiz uma sessão inteira com ela mexendo na colherzinha que eu tinha tomado de café com a mãe dela, na sala, com os pais dela. E daquela colherzinha nós conseguimos fazer vários comportamentos verbais, várias imitações, tirar vários sorrisos dessa criança, fazer segmento de comandos com essa criança. Eu não preciso do brinquedo, eu não preciso entuchar a minha ideia achando que eu estou sendo super legal e divertida com ela. Eu consigo olhar para o que ela quer, para o que ela tem interesse naquele momento. Então, é seguir a ideia dela. É interpretar as microexpressões faciais, interpretar as reações corporais, o que elas querem dizer. Isso
é estratégia naturalista. Depois que a gente conhece um pouco, a gente olha e fala, nossa, mas isso faz todo sentido, né? É tão óbvio que tinha que ser assim, tem que ser assim com todo mundo. Então imagina você chegar no seu trabalho e alguém ficar te puxando as ideias, olha essa minha ideia, que máximo, que legal, vem fazer. E as suas ideias serem completamente desqualificadas, ignoradas e desconsideradas. É isso que um terapeuta que acha que está sendo super legal quando chega na sessão com um monte de brinquedos está fazendo com a criança. Então a gente precisa aprender a ser terapeuta com estratégias naturalistas e isso é urgentemente importante. Então, a gente precisa conhecer mais, tanto pais quanto profissionais, a gente precisa estudar mais sobre aba estratégias naturalistas, sobre o modelo Denver de intervenção precoce, porque, além de criar crianças mais felizes e famílias mais felizes, além disso, nós já sabemos que tem mais pontos, comparativamente com antes e depois de tratamento, tem mais avanços e mais resultados. Então, esse é o ponto, é a gente considerar, inclusive as questões sensoriais, que também há alguns anos atrás a gente nem falava disso, integração sensorial, não se tinham poucas pessoas que conheciam e isso ainda não era bem delineado no autismo ainda, né? Quando a gente fala, se aproxima com cuidado, respeitando o distanciamento, fala em poucas palavras, fala num tom mais baixo, porque quando a gente fala com uma criança que não nos olha, a gente tende a ir falando cada vez mais alto, cada vez mais perto, e chegando embaixo do rosto dela para ela olhar para a gente. A gente tira o que ela está mexendo, porque ela só olha para o negócio que ela está mexendo, então a gente bloqueia. A gente tira a guarda, fala, não, esse fica para depois, porque você tem que olhar para mim, olha para mim, para eu te dar de volta. Meu Deus, inferno é isso. Isso não é vida, velho. Então não é assim mais que se faz. E, na verdade, mesmo a ciência aba mais estruturada, nunca disse para fazer desse jeito. E isso foi uma interpretação de algumas pessoas que precisavam aplicar um monte de programas que pega um pacote de programas, um pacote de estímulos e fica entuchando ali, ó, repetitivamente numa série de crianças que se considera, mas ela precisa falar. Ok, e o que adianta ela falar? Ela na tua frente imitar, se ela não generalizar, se ela não levar isso para a vida, se ela não tiver interesse em conviver em sociedade e ficar com tudo isso que ela sabe trancada dentro do quarto de tanta aversão que ela tem do convívio, né? E o dia inteiro ali num computador sem querer interagir. Então, a gente sabe que, claro, nós temos essa neurodiversidade. Tem crianças que, com pouco estímulo, com pouco tratamento, até com os tratamentos mais rígidos, rapidinho ela se desenvolve e ela consegue adquirir aí um repertório de autonomia e independência, de verbalizações, de autofuncionamento. E a gente sabe que tem crianças que mesmo com o tratamento certinho, mesmo com uma equipe super boa, mesmo com pais super bons, treinados, capacitados, interessados, nunca vão se desenvolver porque estão dentro de uma faixa de gravidades com deficiência intelectual associada que vão dificultar. Então, esses dias mesmo, uma mãe entrou em contato comigo, uma mãe que eu tinha conversado num curso que eu dei há 4 anos atrás, lá no Sul, e ela entrou em contato comigo e falou, Maíra, me ajuda, por favor, me atende, eu não sei o que está acontecendo. Meu filho, e foi uma criança que participou do Quem Sabe Faz ao Vivo, na época que a gente fazia chão, né, Cacá? Então eu conheço ela, conheço a criança, a gente nunca esquece um pequeno, né, que a gente põe a mão. E aí ela falou, eu não sei o que está acontecendo com ele, porque ele já vai fazer 5 anos, nós fizemos certinho 20 horas de intervenção em aba por semana, eu fiz os cursos, eu me capacitei e ele ainda não fala e ele ainda está super comprometido. Isso acontece com algumas crianças, né? A gente precisa saber que o que está nas nossas mãos fazer. O
que é o nosso papel? É fazer tudo que existe no planeta que seja comprovadamente o melhor que a gente pode fazer por essa criança. Agora, o teto que ela vai alcançar, até onde o cérebro dela vai se desenvolver, a gente não tem controle. O único controle sobre o que a gente tem é sobre os nossos próprios comportamentos. É sobre se capacitar, é sobre adquirir conhecimento das melhores estratégias, e hoje eu afirmo para vocês que o que tem de melhor são as estratégias baseadas na ciência ABA e com estratégias naturalistas. São as terapias ABA com estratégias naturalistas. Então é isso que a gente consegue ter controle sobre. É sobre o que a gente vai fazer. E eu sei muito bem que é punk, é puxado, é surreal para uma mãe a quantidade de trabalho que uma criança dá, porque isso é outra coisa assim, que só quem é mãe assim, e pai que tem essa noção. Porque é uma criança que tem um tempo de sono diferente do seu, acorda em horários que são diferentes dos seus, então você nunca mais, pelo menos eu, nunca mais fiquei com a bateria completa. Sabe quando você vai carregar o celular e a carga tá cheia, 100%? Nunca mais a minha ficou assim. Então tá sempre meu. Agora, depois de 1 ano e 9 meses que ele tem, agora a carga tá chegando assim em 40%, 50%. Mas, cara, no começo era sempre no vermelho, eu sempre tava assim pelo... Vamos lá. Só às vezes, no 1%, assim. E é muito difícil. Eu sei, antes de ter o TEA, eu falava, vamos lá, os pais têm que fazer acontecer todos os dias, 1 hora por dia. E agora eu falo, se vocês conseguirem sentar 30 minutos por dia, de manhã, brincar de um jeito que estimule, 30 minutos, 20 minutos que seja, 20, 30 minutos de manhã, 20, 30 minutos no final do dia. Se você ainda conseguir dividir com o pai da criança, com a tia da criança, que também tenha interesse em se capacitar, e vocês fizerem ali esses 30 minutos 2 vezes por dia, já é 1 hora no dia a mais de estimulação, que a Cacá colocou muito bem. Eu amei esse exemplo do pezinho, Cacá, porque quando é uma questão física, é óbvio que não vai adiantar ir ali no médico, ficar usando 1 hora por dia, a mãe esperando na sala de espera e voltar para casa. É óbvio que isso não vai ter grandes influências, mas quando a gente consegue todos os dias, se a gente conseguir aí 30 minutos de manhã, 30 à noite, quem sabe a sorte de uma tia, de um parente, de um funcionário querer também mais 30 minutos, mas vamos chutar baixo, gente, que a gente consiga 30 minutos de manhã, 30 à noite. Já é 1 hora por dia. Isso são 7 horas na semana. Já são 7 horas a mais de estímulo que seu filho tem. Ainda se a gente tem a sorte de conseguir ter profissionais especializados que façam mais aí 3 horas na semana, já são 10, que é o mínimo dos mínimos necessários, né? Então, pede ajuda, pede para os parentes se capacitarem juntos, porque quando a gente sabe o que fazer, a gente senta e ali naqueles 30 minutinhos a gente já aplica, a gente não fica com aquela angústia da dúvida. Então, se informar, se capacitar para a gente conseguir aplicar. E eu sei que é difícil, mas usa esses 1% da bateria para fazer isso, porque vale a pena e isso vai fazer diferença lá na frente, no quanto seu filho vai precisar de suporte, de apoio teu, daqui mais alguns anos. E contem comigo totalmente para fazerem isso. Contem comigo para tudo que vocês precisarem, porque além de ser a minha missão de vida, o meu propósito de vida, né? É o que me faz todos os dias dormir e acordar e levantar e querer fazer mais. Então, contem comigo para qualquer coisa que vocês precisarem. Eu estou à disposição, a gente consegue trocar figurinhas nas redes sociais. E agora eu estou aqui para responder dúvidas e perguntas de vocês. Vamos aproveitar esse momento. Coisa boa, doutora, muito, muito, muito obrigada. Eu saí um pouquinho da tela para poder acompanhar algumas perguntas que a equipe estava mandando aqui para mim. E aí surgiu algumas perguntas com relação à medicação, doutora. Explica um pouquinho para a gente, tá? A dúvida foi da Catavento Mandacaru.
aqui no YouTube, e ela disse o seguinte: todo autista ele tem que ser medicado? E ela está perguntando a respeito do protocolo de vitamina D. A senhora tem alguma coisa e tal, né? Então vamos por partes. Não, não é todo autista que precisa ser medicado, inclusive não é todo autista que precisa de terapia, porque o autismo é uma coisa. O que a gente precisa tratar são atrasos e prejuízos. São bloqueios de aprendizagem, são questões comportamentais que estejam trazendo sofrimento para aquela criança no ambiente familiar, escolar ou social. Então, tem crianças que conseguem se desenvolver. E tem crianças que, inclusive, que vão descobrir o autismo só depois na vida adulta por outras questões, né? E tem crianças que precisam de suporte porque tem atraso. E o que as medicações fazem? As medicações, elas organizam, ajudam a organizar a atenção, o cérebro, as questões relacionadas à agitação, sono, limiar de raiva, impulsividade. E, com isso, a criança consegue usufruir e aproveitar mais das terapias. E as terapias vão ensinar essa criança a falar, a brincar, a se desenvolver. Então, as medicações hoje, elas têm esse papel. Nós ainda não temos uma medicação para tratar o cérebro ou a alteração entre as sinapses que os autistas têm. Nós temos medicações para tratar esses sintomas que vão dar mais condições dele aproveitar mais das terapias e se desenvolverem melhor. Existem diversas medicações, precisa ser muito bem cuidado, muito bem medicado, e a partir do momento que você tem um médico que você confia, siga a conduta terapêutica dele, porque não medicar também tem efeitos colaterais. Por quê? Na infância, a gente tem um período de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de fazer conexões novas, aprender coisas, fazer novos caminhos, fazer novas redes de transmissão de informação entre os neurônios. E quanto menor esse pequeno que esse aí chegou para mim, com menos de 2 aninhos, com 2 aninhos de idade, quanto menor eles são, mais esse cérebro tem esse potencial, essa capacidade. E quando a gente começa mais cedo a dar condições para essa criança, não adianta começar a se tratar e ele ser super agitado, ter um transtorno do sono e aproveitar 3 minutos juntando todos os tempos que a criança conseguiu prestar atenção e acessar a terapeuta, se juntar tudo de uma sessão de 1 hora dá 3 minutos. Então também, entende? Foi 3 minutos, não foi 1 hora. Então, não medicar também tem seu preço, que é, se a criança tem indicação, que é ter tido a falta dessa oportunidade na primeira infância. Aí, depois de grande, não vamos nunca mais ter essa... Para você ter uma ideia, Kenny, para a gente conseguir o que a gente consegue numa sessão de 30 minutos com uma criança de 2 anos de idade dentro do cérebro, para conseguir esse mesmo efeito dentro do cérebro com uma criança de 14 anos, a gente precisa de 1 ano de repetição da mesma informação. Então, o que a gente consegue em 30 minutos com uma criança de 2 anos, a gente precisa de 1 ano com uma criança de 14 anos. Então, quanto antes a gente organizar essa terapia, esse tratamento, e o tratamento sempre é feito de um conjunto de fatores. Conjunto de fatores quer dizer família no centro do tratamento, e eu sempre falo que eu nunca vi um caso de sucesso sem ter pais altamente engajados, nunca vi. E sucesso, não chamo de sucesso necessariamente um caso de uma criança que aprendeu a falar e aprendeu a brincar e se socializar. Eu chamo de sucesso uma criança que é feliz. É diferente. Então, eu nunca vi um caso de sucesso sem ter pais altamente engajados, participantes, aprendendo sobre aquilo. E pais, terapeutas capacitados em hábitos e estratégias naturalistas, médicos para organizar sono, para organizar questões relacionadas a tudo isso que eu disse que os remédios podem fazer, e uma equipe multidisciplinar. Sim. Boa, né? Também capacitada em ABA, estratégias naturalistas. Fono também precisa saber ABA, porque ABA é comportamento. Então, a gente precisa saber lidar com comportamentos, porque a criança se comporta o tempo todo, na escola, em casa. Então, o fono, psico, pedago, educador físico,
TO, todo mundo precisa ser capacitado em estratégias naturalistas. E os protocolos de vitaminas são muito bons, mas eles não fazem esse efeito de organizar os limiares de raiva, os limiares de sono, as questões relacionadas à atenção, à hiperatividade, à impulsividade. Não fazem. Ômega 3 é muito bom, é lá uma graxa para o cérebro, vitamina C, vitamina E, vitamina A e vitamina D. São ótimos, desde que bem controlados, porque, como todas as medicações, dependendo da dose, pode trazer prejuízos para a criança. Então, mas as vitaminas, elas não tratam as questões comportamentais e cognitivas que as medicações tratam. Então, elas não substituem, elas são complementares. Cacá quer... Eu queria, se eu puder acrescentar algumas coisinhas, o criador do protocolo de Coimbra, que é um protocolo muito famoso, né? Ele até foi interditado 41 dias por causa desse protocolo. Então, assim, muitas mães me perguntam, o protocolo de Coimbra. Gente, não tem nenhuma prova para autismo, como a Maíra falou. Né? Claro, se a criança se alimentar bem, tiver... Né, porque muita gente às vezes acha que vitamina, né, e até a Maíra e o Rodrigo fizeram um vídeo sobre isso muito legal. Muita gente acha que vitamina é sempre legal, mas se a vitamina está acima do que a criança precisa, aquilo ali pode fazer mal para o organismo dela. Então, com certeza. Tem um acompanhamento, gente. A gente não pode simplesmente enfiar a vitamina com ela abaixo da criança, que é perigoso. Outra coisa que eu queria acrescentar é que eu tinha um maior preconceito com medicação. Até porque a gente vê, e hoje ainda existe, hoje mesmo vi um caso, o médico só dá medicação e não faz mais nada. Né? Às vezes a criança fica lá dopadinha, e agora a criança está calma. Né? Então, só dopa pela criança, e eu tinha pânico de medicação, porque né, achava assim, via que o médico não entendia nada, só dava a medicação e acabou. Só que depois eu fui vendo quanto que a medicação agrega, né? E com contato com a Maíra, até o doutor Rodrigo escreveu lá no livro, no Propósito Azul, um capítulo sobre isso, e foi maravilhoso. Ele ainda falou, né, que até os anos 80 as medicações eram muito ultrapassadas, depois elas evoluíram demais, né? Que hoje em dia elas não viciam, não dopam. Enfim, eu convido todo mundo a ler esse capítulo do Dr. Rodrigo, assim, que é brilhante. E, enfim, o resumo de tudo é que hoje em dia aqui em casa todo mundo é medicado. Achei ótimo essa parte, viu, Cacá? E é interessante você falar isso, Cacá, porque assim, as pessoas, do mesmo jeito que quando tem uma imagem de autismo, tem uma imagem super ultrapassada sobre medicação também. Então, gente, isso de dopar e de viciar não existe mais nas medicações modernas. Não é mais assim, é um preconceito de uma visão muito antiga, muito ultrapassada, né? Se a criança ficar dopada, tem alguma coisa muito errada. Não é para ser assim. Inclusive, muitas mães não percebem tanto, não é tanta diferença que dá numa criança. E algumas mães percebem só na hora que tira. Porque na hora que coloca, não é assim mágico. Pelo contrário, né? E quando não existe nada mais moderno, ou a TV, tu não percebe. Depois, quando vai para o modelo, tu diz, meu Deus, como era ruim essa imagem. Né? Mas assim, com coisa ruim é difícil se acostumar. Com bom é rapidinho. Exatamente. Meninas, vamos para a segunda pergunta, tá? A segunda pergunta é da Fabiana Oliveira, ela está perguntando o seguinte: terapias For Time Sunrise, né, que fala, e Teach, são baseadas em evidência? Como que funciona isso na visão da ciência? Todas as terapias, essas têm resultados em melhorias de comportamento, de repertório. Em artigos comparando as terapias, a diferença entre elas e as estratégias baseadas em ABA é que os resultados em ABA são muito superiores. E por isso que eu escolhi fazer ciência ABA, porque enquanto as terapias ABA têm 30, 32, 33 pontos de QI, essas outras terapias têm um aumento de 7, 8. Então, é muita diferença na quantidade
de ganhos que se tem. Todas essas têm ganhos, são métodos, são propostas legais e interessantes, mas que em grupos comparativos têm um pouco menos do que as terapias baseadas na ciência ABA. Beleza. Eu queria acrescentar também, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, ela fez uma relação, né, do que funciona e do que não funciona, que é muito legal vocês darem uma olhada lá no site. E também tem aquele estudo que foi feito, né, uma revisão, nos Estados Unidos tem lá um órgão que fez uma revisão de todos os estudos, né, em relação ao autismo, todos os artigos, e eles viram que tem 28 lá práticas baseadas em evidências, né? Floor Time, Sunrise, não está nessa lista. O Teach, ele pode ser usado, e é muito legal usar, que está relacionado com aquilo de imagens, então a gente fazer uma história social. A criança, a gente quer, por exemplo, ensinar para ela que ela não pode bater no amigo, então a gente usa uma imagem que, né, proibido bater, né? Enfim... como eu falei ali na minha palestra, né, as imagens, então a gente criar uma história social. Na hora de fazer a refeição, a criança senta, porque muitas vezes a gente fica exigindo coisas da criança e a criança nem entendeu o que a gente está falando, né? Então o Teach é muito bom nisso, mas ele, se for aplicado sozinho, ele não vai ter tanto resultado, né? Isso, exatamente. A gente usa muito o Teach, a gente cria histórias sociais, tem para baixar lá no meu site, tem para fazer download, tudo grátis, tudo lá, mas associa essas técnicas com ABA e estratégias naturalistas, entende? Não é. E outra coisa, não é assim, a gente tende hoje na sociedade querer montar grupos, né, para rivais. Não é que ou essa ou aquela, a gente pode complementar. A gente pode associar o que tem de técnicas boas que você gosta do Floor Time, por exemplo, brincar no chão, seguir a liderança da criança, super legal. Mas eu colocaria junto com o Floor Time um pouco de Teach junto para ter guia ali de imagens e colocaria muito ABA junto para ter estrutura, objetivos, metas. O dentro tem mais. Tem todas as coisas boas do Sunrise e do Time, né? Exatamente. Eu vejo assim que eles pegaram tudo assim que tinha de bom, que funcionava, botaram tudo num pacote só, assim. Então eu acho que a gente vê, Floor Time é um nome simpático, parece, vamos sentar no chão e brincar. E ABA naturalista é isso, né? Exatamente, exato. O ABA, ele é um resumo de tudo que tem de melhor nos outros, assim, que eu fui ao longo dos anos pegando do que tinha de melhor e vou falando ali, porque não dá para todo mundo estudar profundamente. Eu levei 20 anos para estudar profundamente tudo isso. Sim. Não dá para um pai levar anos e anos. Isso porque eu ainda tinha hiperfoco, não tinha filho, ficava 15 horas por dia fazendo só isso, né? Então, são muitos anos para conhecer profundamente o que tem de melhor. É mais fácil fazer ABA com estratégias naturalistas, que já tem o melhor de tudo, porque a gente não pode perder tempo do cérebro da criança fazendo coisas que tem menos... que faz menos impacto no cérebro delas. A gente já tem que ir para o que faz mais diferença, né? Certo. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta agora, pessoal. Dicas de programas com relação ao desenvolvimento infantil, né? Por exemplo, tem um desenho aqui agora de um escopo geral, apliquei o VB-MAP na criança, já dei uma olhada na estrutura e agora preciso montar esse programa, né? Estruturas programáticas e outra dica... Aqui vou pegar duas perguntas, vamos ver se a senhora consegue me compreender. Essa montagem do programa, o que precisa ser considerado? Obviamente, a linha do VB-MAP e a necessidade da criança, obviamente seria isso. Agora, para um pai que vê essa aplicação, né, o que ele precisa avaliar nisso tudo, nesse desenvolvimento, nesse crescimento desse programa na prática acontecendo? Tá, boa pergunta. Então, sempre a gente vai se basear em algum instrumento de avaliação. Seja o VB-MAP, seja o checklist do modelo Denver, seja, enfim, algum outro guia que vai investigar detalhadamente cada item da idade da criança. Então, por exemplo, quando a gente vai aplicar o VB-MAP ou um outro instrumento, a gente começa aplicando pela idade da criança. Daí a gente vê que ela não responde aquilo que era esperado para a idade, ela não adquiriu ainda de repertório, ela não sabe ainda fazer. Aí nós voltamos para a idade
imediatamente anterior. Aí nós vamos completando o que ela faz e o que ela não faz, nós voltamos para a idade anterior. No final da avaliação, nós temos um conjunto de buracos de comportamentos, de repertórios que são esperados para 1 ano de idade, para 2 anos de idade, para 3 anos de idade, para 4, para 5, que estão incompletos, que essa criança ainda não faz ou que faz mais ou menos. Então, nós temos que voltar desde esses iniciais para... Então, não é assim, mas... Para colocar... teve algum retorno? Para pegar esse que a criança não faz, porque o que ela não faz é pré-requisito para o próximo. Tudo que ficou para trás faltando de buracos, que a gente chama buracos, que é quando visualmente a gente coloca ali num gráfico e vê que está faltando aquele repertório. Então, ele com certeza vai ser importante para uma próxima etapa. E tudo isso vai ser importante para a fala, para a comunicação, porque a fala é a última coisa ali, o diálogo, o contar coisas. É a última coisa que se desenvolve com perfeição. Para isso a gente precisa antes imitar, para isso a gente precisa antes ter contato visual adequado. Então, por isso que nós temos que buscar todos os pré-requisitos anteriores que não foram que não estão completos ainda. Aí a gente vai nesse subitem e vai montar um programa. Então, vamos supor assim, uma coisa bem, bem simples e genérica. Assim. Se a criança coloca 3 blocos empilhados, vai, uma coisa bem simples, que é de coordenação motora fina. E aí, se a criança não faz, então, nós vamos lá naquele item e aquilo vira objetivo do programa terapêutico dela. E aí, no programa, isso tem que constar. E que horas nós vamos pedir para ela fazer essa ação? No meio da brincadeira. Seja ela que esteja brincando com blocos de madeira, seja ela brincando com os potes de plástico na cozinha, enquanto a mãe está cozinhando, nós vamos lá brincar com ela, que legal que você está fazendo, agora coloque em cima. 1, 2, 3, dá ajuda para ela concluir, depois volta a fazer o que ela queria. Isso é estratégia naturalista. Quando a gente faz em ambientes diversos e que a gente brinca um pouco do que ela quer, coloca a nossa demanda que está no nosso programa comportamental e depois volta a brincar com o que ela quer. E fica fazendo esse jogo. E o reforçador é intrínseco à brincadeira, à atividade, na sua maioria das vezes. Então, aí como é que o pai sabe? Porque 6 meses depois, 1 ano depois, precisa fazer a mesma avaliação e fazer as mesmas testagens e comparar com os buracos que tinham anteriormente com os atuais. E os pais precisam ter acesso a esse documento, tanto à avaliação quanto ao programa de metas e objetivos. E o profissional precisa conseguir explicar para esse pai: nós vamos fazer esta brincadeira, esta atividade por causa deste pré-requisito aqui, ó. Isso é o programa comportamental por causa disso, por causa disso, por causa disso. E se o pai não conseguir entender, é problema do profissional que não conseguiu explicar. Porque a gente até falou isso aqui no final de semana. Nós escolhemos estudar isso e nos especializar nisso. O pai não é obrigado a saber nossa linguagem técnica e a saber o que a gente escreveu ali nos nossos programas, nos nossos objetivos. Nós precisamos conseguir mostrar e explicar de um jeito que faça sentido para esse pai, que ele saia da sessão e fale: e agora isso faz sentido para mim, meu filho, ficar fazendo tal e tal brincadeira. Muito legal. As perguntas são todas para a Maíra, mas eu sempre quero me meter, gente, desculpa. Mas é muito Por importante. favor. Muito. Porque muitas vezes as famílias não têm acesso, né, a um profissional, e esses checklists podem ajudar muito. E tem um checklist do Denver, que é vendido na Amazon, em várias outras você acha facilmente no Mercado Livre. Eu estou vendo aqui, custa uns R$60, né? E com esse checklist, a família já consegue ver que dificuldades, em que nível a criança está, e se tiverem que se virar, né, gente? Porque, infelizmente, a realidade de muita família é que não conta com nenhum profissional, né, Aba? Então, muitas vezes eu tenho... Claro que o melhor do mundo é você ter um baita profissional te orientando, mas isso nem sempre é realidade. Então, esse checklist do modelo Denver, você acha na internet e vai te ajudar muito a criar um programinha. Boa dica.
A Suelen Vaz, ela está dizendo o seguinte, a pergunta clássica de toda mãe quando tem filho pequeno, né? Meu filho tem 3 anos, nós vamos ao mercado, ele se joga no chão, faz birra, não quer sair e tal. O que fazer? Pergunta clássica, doutora. Vamos lá, as birras, né? Os comportamentos disruptivos, e aí? Você sabe, Kenny, que por muitos anos eu tive a mentalidade de todos os terapeutas e da grande maioria dos analistas do comportamento, que é como corrigir comportamento inadequado, o que fazer a partir de um comportamento disruptivo. Então, tem diversas técnicas de extinção, diversas técnicas de redirecionamento, de reforçamento diferencial. Hoje, eu te digo que o que a gente mais precisa investir energia é entender por que esse moço sofre quando ele vai no mercado. O que acontece? Será que são questões sensoriais? Será que será que é brilho? Será que é barulho? Será que é perturbação daquela confusão? Será que é mudança na rotina, previsibilidade? Ele não queria passar no mercado, ele sai para ir para a escola e ele, quando muda o script, quando muda o caminho, a previsibilidade, ele entra em crise? Será que é porque ali ele teve uma história aversiva no passado? O que acontece que causa esse sofrimento? Porque senão ele vai continuar sofrendo, porque se ele está fazendo isso, birra, gente, birra não é frescura. Birra não é porque é preguiça da criança. Se a criança chega ao ponto de se machucar, se a criança chega ao ponto de entrar numa disrupção, de entrar numa alteração nesse grau, a pessoa que está mais sofrendo é ela. Então, a gente precisa cuidar do que está fazendo ela sofrer. Sim. Pensar em consequências para isso, consequências vão até condicionar essa criança. Mas ela vai ter 2 problemas. Primeiro, o problema é que ela vai continuar com aquele sofrimento, que ela não pode mais dizer, se expressar, porque se ela está fazendo birra, porque ela não consegue negociar, ela não consegue dialogar com a mãe, ela não consegue explicar o que está acontecendo. E ela vai continuar com isso, não vai curar isso, o que está causando o problema, o sofrimento dela. E um segundo problema que é, bom, então agora eu tenho que engolir essa e aguentar sozinho. Então, antes de fazer isso, vamos tentar pensar em estratégias para melhorar a comunicação dessa criança, para ela conseguir explicar. Vamos interpretar essa comunicação. É em que momento que isso acontece? É quando ela desce do transporte? É quando ela entra na loja? É quando ela fica sabendo, quando você fala a palavra mercado, tem que fazer. Isso é análise do comportamento verdadeira. Isso é a aba de verdade. É a gente pensar e analisar os comportamentos dela e, a partir daquele momento, a gente criar um conjunto de estratégias que podem envolver histórias sociais, figura, previsibilidade, combinados, timer. Ensina a criança a usar timer. Então, ensina ela a entender o que são 2 minutos. Nós vamos entrar, pegar uma laranja e sair. E aí você vai aguentar. A hora que você aguentar, você ganha a laranja. E aí acostuma essa criança com aproximações sucessivas, porque também a gente faz o que? A gente evita ao máximo ir quando vai comprar tudo, então aí é terrível para essa criança, né? Então a gente precisa aprender a fazer a análise do comportamento verdadeira. Pegando, claro, pode, Cacá. Metida aqui. Tem um mito, assim, ó, que com as birras, é só ignorar. Né? Tem esse mito, e é muito importante entender de aba para realmente entender o que está acontecendo ali, se é birra mesmo, se é crise, enfim. Tem que fazer, como a Maíra falou, né? Antes de ir no mercado, e hoje em dia a gente tem o telefone na mão, gente, é só procurar no Google, mercado, daí a gente pega a foto daquele mercado, a gente está indo agora no mercado. Né? Daí mostra para a criança com uma imagem para ela entender, vou fazer aquela previsão. Mas pode ser que a criança adore ir no mercado, só que ela quer comer um chocolate e hoje ainda é segunda-feira e ela não pode comer chocolate só no final de semana. Então, de repente, não ficou clara essa regra antes,
de que hoje é segunda, né? Então também o material visual pode ajudar, né? Então, enfim, como a Mayra falou, não adianta querer fazer a compra do mês daí, quando vai, né, no mercado, aproximações sucessivas, enfim, tudo isso é aba. Por isso que é tão bom quando a gente aprende aba. E a partir do momento que a gente entende essa ciência e como ela funciona, e ela tem uma lógica em tudo que ela, né, preconiza, então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a conseguir responder todas as perguntas que a gente tem no dia a dia, né? E isso que você falou é bem verdade, assim, tem esse mito de que é só ignorar, mas isso pode ser muito perigoso, porque quanto mais a gente ignora, mais essa criança fica desesperada e mais ela pode se machucar. Ela vai variando de intensidade e de variação de comportamentos, e aí ela começa a se jogar, bater cabeça, aquela história toda que a gente não vai conseguir bancar, não vai conseguir segurar, e muitas vezes o ignorar reforça o comportamento, porque, por exemplo, se ela, por exemplo, queria se esquivar de uma demanda, a gente pede uma coisa para ela e ela queria se livrar daquela demanda, e aí ela faz uma birra e a gente ignora ela. Ela se livrou da demanda. Prêmio máximo, né? Exatamente, então acabou aprendendo que com a birra é funcional, então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Doutora, a gente tem tem algumas perguntas aqui, mas o nosso tempo está esgotando, mas eu queria fazer duas colocações aqui. Uma, Denver, até que idade? Existe uma idade? Aba naturalista é diferente de Denver ou são a mesma coisa? Acho que é importante, né, a gente ressaltar isso, por mais que a gente saiba. E um parêntese, gente, aba não é só para autista. Eu acho que é importante a gente falar isso. A aba é qualidade de vida. A aba você coloca para um adulto. Você tem hoje analistas do comportamento trabalhando em grandes corporações. Você tem hoje não só focados para o autismo. Dá muito certo para o autismo, mas já se comprova que para outras coisas no mercado de trabalho, enfim, né? E é aquilo que a Cacá fala. Quando você se empodera desse conhecimento, a tua vida cria outro sentido. Você, como mãe, você tem um olhar para o filho, mas você começa a se perceber com coisas para você, para sua família, para o seu marido, para tudo, né? E aí você começa a ser uma analista da família. Né? E você começa, nossa, amor, mas tal coisa e tal, será que não foi por isso? E você começa a praticar, e isso é muito gostoso quando acontece, quando você internaliza esse conhecimento, né, doutora? Eu e a Cacá, a gente fala brincando, mas é verdade, a gente usa aba para os nossos filhos e para os nossos maridos também. É super útil, gente, super útil, né? E a diferença entre o Denver ele é indicado pelas autoras que desenvolveram o programa para serem aplicados para intervenção precoce. Modelo Denver de intervenção precoce. Então, por exemplo, o instrumento de checklist de avaliação, ele vai até 48 meses de idade. Então, a gente usa para crianças até 5, 6, 7 anos de idade. Aba, para o resto da vida, para qualquer criança, para qualquer idade. Muito importante. E o Denver, ele é originado do ABA, da ciência ABA, junto com as autoras viram junto com o PRT, junto com o ABA, junto com o modelo Denver antigo que elas tinham feito para crianças maiores no passado. Então, elas juntaram as estratégias e desenvolveram o modelo Denver. Então, Denver é ABA, com algumas peculiaridades que as autoras trazem, que patentearam esse modelo. E aba com estratégias naturalistas é o que eu desenvolvi, que é o que eu desenvolvo no meu instituto, que traz o melhor de aba, de